Lilian, pode orar para a gente iniciar? Amém? Senhor Jesus, obrigado pela sua graça infinita, pelo seu derramar. Obrigado, Senhor, pela tua presença dentro de nós. Obrigado, Senhor, por o Senhor olhar para a gente através de Jesus. E não nos tratar de acordo com as nossas falhas, com os nossos pecados, mas sempre com um olhar de amor, com um olhar de mansidão e ainda, Senhor, colocar o teu Espírito dentro de nós e lutar para transformar nossa natureza, para nos convencer de cada vez dos nossos pecados. Estamos aqui, Senhor, não porque queremos ver nossos irmãos, não é o motivo principal, mas porque queremos mais ver Ti, porque queremos, Senhor, ser transformados pela Tua palavra, porque não queremos viver, Senhor, na dimensão desse mundo, não queremos estar na escada rolante da vida, mas queremos encontrar a mão da maré e abraçar o Senhor, Jesus. Assim como Pedro viu o Senhor dentro da canoa e ele saltou e foi nadando até o Senhor, Jesus. É com esse ímpeto, com essa sede que nós queremos te abraçar dentro de nós, te abraçar com a nossa vida, te abraçar com as nossas escolhas, com as nossas palavras, com o nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Em tua presença, Senhor, eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Em tua presença, Senhor, eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Em tua presença, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Declare, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade.
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo Você pode dizer mais uma vez: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Nosso amigo Santo Espírito, vem aquecer, venha aquecer os corações. Vem com cura, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui, nosso amigo. O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui, nosso amigo, nosso amigo. Venha aquecer meu coração, venha aquecer meu coração. Olemate maineiere maneio. Vem com cura e todo o seu poder. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar, oh Jesus, vem manifestar os seus sinais. Nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo Santo Espírito. Venha aquecer os corações. Vem com cura
que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? Quando tu vens aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o seu povo. Ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Peça a Ele. O seu povo clama-te. De novo, faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Para mim, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste da terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Contigo viver, luz do mundo, vieste da terra pra que eu pudesse. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Declare a Ele: eu vim para adorar-te,
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu não vou parar, gastarei minha vida
eu não vou parar, eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Repita isso a Ele. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Pai, nós te rendemos graças nessa tarde, Senhor. Que a Tua presença invada os nossos corações e que nós entendamos que não há nada mais importante do que servir ao Senhor. Não há nada mais importante do que viver para Ti. Não há nada mais valioso do que servir ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que podemos fazer, com as nossas mãos, com todo o nosso corpo, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com tudo que somos, tudo que diz respeito a nós, com tudo que temos, nós queremos Te servir. Por isso, nessa tarde, nós nos consagramos ao Senhor e declaramos que a Tua palavra penetrará em nossos corações, trazendo transformação, arrependimento, quebrantamento, libertação de cadeias, libertação de amarras, libertação de paradigmas que nos impedem de Te servir com tudo que temos, porque hoje nós sairemos deste lugar convictos do chamado do Senhor para as nossas vidas, convictos de que o Senhor nos chamou para Te servir, o Senhor nos chamou para servir aos nossos irmãos, o Senhor nos chamou para amar as vidas que estão no mundo, o Senhor nos chamou para manifestar a graça do Senhor aos que estão quebrantados, aflitos, contritos, arrependidos. O Senhor nos chamou para chamar um povo que está em trevas para a Sua maravilhosa luz. Por isso, nesta tarde, nós nos colocamos diante de Ti quebrantados, mais uma vez, para que Tu venhas e fales ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pois é, hoje nós queremos falar sobre isso, o ministério do serviço. Que ministério é esse? Eu estive falando aqui na semana passada que quando o Senhor me trouxe esse direcionamento de no mês de julho estar aqui todas as 4 semanas, os 4 sábados, trazendo uma mensagem específica e necessária, o próprio Espírito me encarregou de dar cada tema. Eu não fui atrás dos temas, eu cheguei a sentar e até pensei, que tal pegar umas ministrações que tem guardadas aqui, mas o Espírito Santo disse não. Eu quero trazer diretrizes frescas, específicas para a geração fiel nesse novo tempo. Então, nessas 4 semanas, como eu já disse semana passada, e repito, nós estamos trabalhando temas específicos e coligados um ao outro. Porque na semana passada nós falamos sobre o quê? Qual foi o tema da semana passada? Assumindo a sua nova identidade em Cristo. E nós entendemos quais os passos para assumir essa nova identidade. Nós entendemos a respeito de passar pelo arrependimento, né? E receber essa nova natureza, a natureza recriada, receber o Espírito Santo em nós. Enfim, aprendemos sobre esse primeiro passo. Mas depois que nós recebemos a Jesus e depois que nós entramos e fazemos parte do reino de Deus, somos convidados a ser participantes desse reino, existem coisas a serem feitas. Quantas pessoas que passaram pelo primeiro passo de assumir a nova identidade, no caso de dizer sim para Jesus, levantou a mão um dia, foi à frente e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez até foi batizada nas águas, tá? Gerando ali o arrependimento de pecados, que nasceu de novo, enfim, firmando ali sua convicção plena de novo nascimento. Mas, por algum motivo, relaxaram na fé e se contentaram com ir aos cultos. Se contentaram com ler a Bíblia, assim, que é muito importante, mas guardar para si sozinho. Não reconheceram
que dentro dessa vocação do Senhor em assumir a identidade de Cristo está uma das maiores identificações de Jesus no seu caráter, que é o seu serviço. Se tem uma característica de Jesus que ele revelou do início ao fim do seu ministério, foi a característica de servir. Jesus servia amando, Jesus servia curando. Você vai ver que diversas vezes a Bíblia vai dizer que Jesus estava cansado, mas ainda assim ele curava. Ainda assim ele estendia a mão. Ainda assim ele tocava. Ainda assim ele ia lá na casa daquela pessoa. Ainda assim ele pregava para a multidão. Ainda assim ele caminhava ali com os discípulos ensinando. Ainda assim ele servia. Jesus esteve servindo desde o primeiro dia do seu ministério até o último. E dentro do serviço a gente vai entender a humilhação. Quando Jesus começa o seu ministério, aos 30 anos de idade, qual que é o primeiro passo no ministério de Jesus? Vamos ver se a gente lembra aqui. Qual o primeiro passo? Onde que ele vai? Fazer o quê? Se batizar. Ou melhor, ser batizado. Não é isso? Por quem? Por João Batista. Só a igreja fala? Por quem que ele foi ser batizado? Por João Batista. Onde que ele foi batizado por João Batista? No Rio Jordão. Não é isso? Ele foi até João Batista. E qual foi a reação de João Batista diante daquela chegada de Jesus a ele? Espanto. Por quê? Porque João Batista reconhecia que ele era o Messias. Não é verdade? Então como que fica o pensamento, ou melhor, o coração de João Batista diante de ver o seu mestre, o seu Senhor, vir até ele para ser batizado? Um espanto. Peraí, eu estava preparado para batizar muita gente para arrependimento de pecado, mas o Senhor, essa visita eu não esperava hoje. Né? Eu esperava pecadores, de tudo quanto é tipo, mas de repente o meu mestre, e aí ele vai dizer, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim, e o que Jesus vai dizer? Importa que assim seja feito. Não é verdade? Para que se cumpra a profecia. Então, primeiro passo no ministério de Jesus já é um passo de humilhação. Por quê? Porque Jesus foi se batizar no batismo de arrependimento de pecados. E ele tinha pecado para se arrepender? Não tinha. Então ele era a pessoa mais, entre aspas, ineficaz para estar se batizando. Mas quando ele desce as águas para começar o seu ministério, ele está se colocando no meu lugar e no seu lugar. Determinando ali que você e eu precisamos passar pelo batismo de arrependimento. Jesus poderia muito bem pegar, entre aspas, a agendinha do Pai e dizer assim, vamos lá fazer discípulos, eu quero logo já encontrar Pedro, que eu sei que ele vai dar trabalho mesmo, porque Jesus sabia de todas as coisas, mas a Bíblia diz que ele não adiantou nem um segundo da agenda do Pai. 30 anos, 30 anos. E o que Jesus fez nesses 30 anos? Estudou, ajudou seu pai como carpinteiro, até porque os homens trabalhavam cedo, sustentar a casa. Jesus foi um homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele tinha responsabilidades como homem na terra. Tá? Ele estudou, ele era um mestre da lei também, rabino. Ele tinha entendimento da lei, ele conhecia o livro da lei. Inclusive, aos seus 12 anos, a Bíblia vai dizer que os mestres da lei ficaram admirados com o modo como ele ensinava. Não é verdade? Ele estudou como todos. Ele passou por todos os processos. Por isso que às vezes a gente quer pular processo porque achamos que somos crentes. E na verdade, não é desse jeito. Mesmo sendo crentes, nós precisamos passar pelos processos necessários na vida comum. Então estudar faz parte. Trabalhar faz parte. E Jesus também entrou nesse processo. E era o melhor dentro daquela turma. Então, você vai ver que Jesus, o primeiro passo no ministério dele vai ser o do batismo. E depois do batismo... E aí, gente? O ministério de Jesus. Depois do batismo, ele foi para o deserto para ser tentado, né? E ele passa 40 dias naquele período de tentação, onde ele vai ser tentado em todas as áreas e dimensões. E depois de 40 dias, a gente já sabe que os anjos do Senhor vão até ele, enfim, tudo aquilo a gente já sabe. E aí sim, ele está preparado para dar o play no cumprimento da missão. Ou melhor, começou no batismo, mas o chamamento dos discípulos, né? O vinde a mim. Então, o que eu quero trazer no início do ministério de Jesus já
é isso mesmo que eu falei, que o ministério dele começou com humilhação. Ele era a pessoa mais, entre aspas, desnecessária de estar naquela posição de batismo de arrependimento, mas se colocou naquela posição. E às vezes não, sempre, para cumprir a nossa missão na terra, precisaremos nos sujeitar a situações humilhantes. Porque toda humilhação vai matar a nossa carne. Porque o homem não quer ser humilhado. Qual foi a desculpa que a serpente deu a Eva para que ela comesse o fruto? Quando você comer desse fruto, você será igual a Deus. Porque ela não era igual a Deus. O homem não era igual a Deus. Ele não tinha a glória de Deus. Ele não tinha o conhecimento insondável de Deus. Mas ao pensar que teria ao comer, ela provou. E Adão também provou. Então, nós precisamos entender que todo o processo de humilhação ao homem vai de encontro com a vontade da carne. Por isso que o fruto do Espírito ele é necessário em todas as suas ramificações. Desde o amor até o domínio próprio. As 9 ramificações, os 9 gominhos, digamos assim, né, do fruto, são necessários para a nossa caminhada com Deus. Por quê? Porque eles vão forjar nosso caráter. Então, primeira coisa no ministério do serviço é você tem que se humilhar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Veja que Jesus não diz assim, larga tudo, eu vou te dar glória. Não, Jesus não prometeu nada disso a ninguém nessa terra. Prometeu na eternidade, o galardão, aleluia, é tudo lindo. Mas aqui nessa terra, ele nos prometeu perseguição. Ele nos prometeu açoites. Veja, foram 12 apóstolos. Quais deles morreram de forma natural? Nenhum. Todos morreram de forma desonrosa aos olhos dos homens, mas honrosa aos olhos de Deus. Eu queria convidar vocês a abrir em João capítulo 13, para a gente entender um pouco a respeito da linguagem do serviço de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler alguns versículos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Então disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo o senhor e mestre de vocês lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos aqui, algumas lições. Primeiro ponto que a gente vai entender
é que isso aqui foi um pouco antes da Páscoa. E Jesus morreu após a Páscoa. Então, isso foi um pouco antes da Páscoa, tá? E aqui vai dizer que pouco antes da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado o tempo em que ele deixaria o mundo e iria voltar para o Pai. Resumindo, a missão dele estava finalizando. Ele estava nos últimos momentos da sua missão na Terra. E eu amo o versículo 1 que já vai dizer assim, ó. Tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Olha que interessante. Jesus amou os discípulos em todo o tempo do seu ministério. Isso não quer dizer que foi fácil. Mas quer dizer que ele amou. E é interessante como João vai ratificar que, tendo amados, os amou até o fim. Foi um amor persistente, perseverante no amor. Perseverança no amor. Cada um com seus defeitos, seus declínios, porque eles ainda não estavam aqui cheios do Espírito Santo. Não, ainda não tinham recebido o Espírito Santo esses discípulos. Mas ainda assim ele os amou até o fim. Aqui você vai ver a pedagogia de Jesus ao tratar com homens imperfeitos. Com homens de uma natureza diferente da de Jesus. Porque ele vai dizer, eu vim de um lugar que vocês não conhecem. Vocês não conhecem o lugar de onde eu vim. Vocês não sabem o lugar de onde eu vim. Então Jesus se relaciona com homens com uma natureza diferente. Uma natureza pecaminosa. Homens imperfeitos. Homens insensíveis. Homens difíceis de lidar. E Jesus vai amar esses homens. E vai amá-los até o fim. Então, uma coisa que a gente entende também no ministério do serviço é que quando servimos ao Senhor, amando vidas, precisamos fazer isso até o fim. Eu amo uma frase que eu ouço muito da nossa amada apóstola, que é: não existe aposentadoria no reino de Deus. Não tem. Lá fora você pode se formar numa coisa, trabalhar e depois dizer assim, vou fazer uma outra faculdade. Né? Não tem gente que chega nos 45, 50 anos e diz assim, vou entrar numa coisa diferente na minha vida. Fiz uma coisa a vida toda, vou mudar agora porque cansou. Sei lá, né? A gente vê às vezes isso. Vou mudar a cor da casa. Vou mudar de endereço. Vou fazer uma viagem diferente. Vou mudar o corte de cabelo. Eu vou... Enfim. Por quê? Porque elas cansam. Mas você vai entender que no seu serviço a Deus, no ministério do serviço a Deus, você precisa ser persistente até o fim. Porque imagine o que é você amar a mesma pessoa até o fim. Porque não foram pessoas diferentes. Foram as mesmas pessoas até o fim. O mesmo João, o mesmo Judas, o mesmo Pedro, o mesmo Tiago. E nenhum deles era melhor do que nenhum. Não tinha um que fosse, fulano se sobressai melhor. Não existia isso. Jesus os amou até o fim. Próximo ponto. Olha que interessante. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes. Com isso você vai entender uma coisa. Judas traiu Jesus possuído por Satanás, ok? Isso não quer dizer que o caráter de Judas era bom antes disso. Mas quer dizer que ele não estava pensando em trair o mestre durante 3 anos e meio. Judas foi induzido por Satanás e isso não foi por um processo de osmose. Isso foi uma abertura dada por Judas, ok? Judas estava aberto a ser possuído por Satanás para poder operar aquele negócio ali. E aí a gente vai continuar vendo que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Olha que interessante isso aqui. Porque isso aqui veio antes da atitude de serviço que a gente vai ver que Jesus vai realizar. A atitude de humilhação, de lavar os pés. Primeiro a Bíblia vai dizer que Jesus sabia que o Pai tinha dado a ele poder sobre todas as coisas. Tá? E depois a Bíblia vai dizer que Jesus vai se submeter a tal situação que a gente vai ver. Então, olha que interessante. O fato de sermos revestidos de poder não tem absolutamente nada a ver no sentido de impedir que nós sejamos cegos. Porque tem gente que quer usar o fato de, eu tenho o poder do Espírito Santo, eu tenho a autoridade de Jesus, usar isso como desculpa para não servir.
Sendo que não. É justamente porque você foi revestido de poder que você foi enviado a servir. Quem é a pessoa mais capacitada para limpar esse lugar aqui? Sou eu. Porque eu fui revestido de poder. As pessoas querem ser revestidas de poder só para poder ficar dizendo, sou revestido de poder. Ei, sou revestido de poder, viu? Qualquer coisa, ó, sou revestido de poder. Mas não é para isso. Os talentos não são nossos. Então, no Ministério do Serviço, nós precisamos entender, nesse ponto aqui, que mesmo que você tenha sido revestido de poder, mesmo que você seja cheio do Espírito Santo, mesmo que você... Nada disso tem a ver com você. É tudo de Deus. Então, isso não te impede de servir. Muito pelo contrário. Quem era a pessoa mais poderosa dentro daquela sala de reunião? Era Jesus. E quem foi a pessoa que lavou os pés de todo mundo? O próprio Jesus. Veja que quanto mais de Jesus você tem, isso aqui é muito forte. Quanto mais de Jesus você tem, mais você se torna servo. Quem é a pessoa mais cheia do Espírito Santo? A que for mais servo. É porque quanto mais Jesus você tem, menos você tem de você. Menos você tem de você. E como eu disse no início, a humilhação é uma coisa que vai de encontro com a vontade do homem. A carne estremece. Você já viu alguém gostar de passar vergonha em público? Alguém gostar de ser humilhado? Isso! O homem fica totalmente enfurecido com aquilo, porque ninguém quer passar por isso. Dá face, dá outra face. Meu Deus, que dificuldade. Por quê? Porque a natureza humana não cogita aceitar esse tipo de coisa de forma fácil. Então, nós temos que negar nós mesmos em todas as áreas. Em todas as áreas. E a de servir é a maior delas. Então, veja só aqui que Jesus, além de ter recebido o poder do alto, aqui vai dizer também que Jesus veio de Deus e que ele sabia que veio de Deus e que estava voltando para Deus. Jesus não estava em nenhum momento desenganado aqui, não. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia tudinho. Eu vim de Deus, eu estou voltando para lá. Ele sabia de tudo isso. Está próximo o tempo. Está próximo o tempo. E aí a gente vai ver versículo 4. Jesus levantou-se da mesa, tira a sua capa, coloca uma toalha em volta da sua cintura. E isso traz um senso de intimidade. E aí o que ele vai fazer? Começar a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava na cintura. E qual que vai ser a atitude de Pedro? Espanto. Semelhante a João Batista lá no batismo. Por que espanto? Você acha que Pedro queria lavar os pés de todo mundo? Bora para aqui. Queria? Não. Mas ele também não queria que o mestre lavasse. Então, no ministério do serviço, nós temos que entender que nós precisamos ser os menores. Eu tenho que ser o menor. Eu não posso esperar que Leninho tome uma atitude. Não, eu tenho que ser o que toma a atitude de servir. Imagina isso. Ninguém queria lavar os pés de ninguém. Jesus, de repente, levanta da mesa. Imagine, né, as caras assim, de uns para os outros. A vergonha de olhar assim e dizer, ninguém queria estar fazendo isso e o mestre está tomando a atitude, está tomando iniciativa. Que vergonha. O olhar de acusação também. Porque servir é você fazer até aquilo que era para ser a obrigação do outro. Não, eu não vou fazer isso aqui não. A igreja tem que fazer, ele que se vire. Então nem aí, a cobrança vai vir para ele. Se não vier dos homens, vai vir de Deus. Não, você vai e você faz. Você vai e você ama. Você vai e você cuida. Você vai e você serve. Porque você tem convicção do que você nasceu para fazer. Amém? Próximo texto. Ou melhor, antes de ir para o próximo texto, verso 15, Jesus vai dizer, eu dei o exemplo para que vocês façam exatamente como eu lhes fiz. Então Jesus não estava fazendo encenação. Jesus não estava fazendo algo para ser bonitinho e ficar naquilo mesmo. Não. Tudo que Jesus fez foi para que fosse imitado. Ele é o nosso modelo. Então você também tem que ler João 13, não com um olhar de eita, como foi lindo aquilo ali apenas. Não, você tem que vivenciar isso. Seu caráter tem que ser transformado todos os dias. Porque você serve a Deus em casa, você serve a Deus na igreja, você serve a Deus no ônibus, você serve a Deus na faculdade, você serve a Deus no seu local de trabalho. Todo lugar você serve a Deus. Você precisa revelar o caráter de Cristo aonde você chegar. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 a 16. 1 Timóteo 4, de 12 a 16.
Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. O apóstolo Paulo está dizendo ao seu filho na fé, Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você quanto aos que ouvem a você. Próximo texto, junto desse, 1 Timóteo 6, versículo 20 e 21. Olha o que vai dizer. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Por último, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 5 a 14, vai nos dizer: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporto comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo, que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Então, presta atenção, eu li até alguns versículos a mais. A capacitação é dada no processo de obediência e renúncia. Às vezes algumas pessoas dizem assim: eu não estou apto para o ministério do serviço. Não estou preparado para servir porque eu tenho medo, porque eu não estou pronto, porque eu tenho ainda algumas coisas. Mas o que Jesus está ensinando através do apóstolo Paulo é que a capacitação virá enquanto você obedecer. É no processo de obediência, é no processo de renúncia que você vai ser capacitado. O apóstolo Paulo vai dizer: não negligencie o dom de Deus que há em você, Timóteo. Não negocie com os princípios que estão estabelecidos em você. Sirva em tudo aquilo que você aprendeu. Pratique em tudo aquilo que você aprendeu. A pregação do Evangelho em público. Os deveres como um pastor, porque Timóteo era um pastor. Pratique tudo isso, Timóteo. Constantemente, não abandone. Timóteo era um jovem. Então o apóstolo Paulo está trazendo uma orientação de perseverança no serviço. Porque começar a servir às vezes nem é tão difícil. Às vezes o difícil é perseverar.
Às vezes você fica tentando encontrar em você capacidade. Eu não sou capaz para aquilo. Eu tenho medo, não sei. E na verdade você nunca vai encontrar em você mesmo habilidade suficiente para nada. Até porque se você estiver encontrando em você mesmo e se apoiar nisso, você está sendo soberbo. E você está agindo pela soberba. Porque eu posso, eu tenho, eu sou capaz. Não é isso que o Senhor nos chamou para fazer. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É assim que a gente prossegue. É assim que caminhamos no serviço. Não espere estar preparado para poder começar. Quando você vai ver, é das minhas passagens prediletas no livro de Atos, o encontro entre Filipe e o etíope. Aquele homem etíope que estava lendo as escrituras sagradas. E a Bíblia vai dizer que ele não estava entendendo. E Filipe estava por ali. E vai ser canal de Deus para trazer salvação àquele homem. Então, às vezes, você fica esperando uma oportunidade cair do céu. Você tem a oportunidade todos os dias para servir ao Senhor. Todo dia você tem a oportunidade. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Nas pequeninas coisas e nas grandiosas coisas. Porque aquele que recebeu 10 talentos e multiplicou, ainda recebeu o talento daquele que não multiplicou. Porque a ordem é para multiplicar no talento, no serviço, na dedicação. Ainda temos mais alguns textos. Romanos 12:10. Vamos ver o que Romanos 12:10 vai nos dizer. Olha o que declara a palavra. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. E um outro texto para poder confirmar esse texto aqui é 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 de Pedro 4:10 vai nos dizer o seguinte. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então veja bem, Romanos vai nos incentivar, o apóstolo Paulo, o autor aos Romanos, vai nos incentivar a preferirmos dar honra do que receber. Ok? Ame, dedique-se em amor, em honrar o outro. Honre o outro. Não é no dia do aniversário, não é no funeral, não é quando estiver doente. Não, honre todos os dias o outro. Prefira dar honra a receber honra. E a gente vai ver que esses homens que escreveram isso, eles não estavam sendo hipócritas não, porque eles viveram isso. Eles foram tudo aquilo que eles pregaram. O apóstolo Paulo fez tudo aquilo que ele pregou. E ele vai dizer, eu não me envergonho deste ministério, desta vocação. Porque ele entendeu o ministério do serviço. Ele entendeu a vocação soberana do Senhor na vida dele. Então, Pedro, ele vai ratificar esse texto de Romanos 12:10, porque ele vai dizer, olha, cada um exerce o dom que recebeu. Que dom? O dom para servir os outros. Seu dom é para servir no corpo, no reino. Seu dom é para servir dentro de casa, no meio da sua família, aos seus amigos. Seu dom é para revelar Cristo nas redes sociais, ou onde você chegar, onde você estiver, Jesus precisa ser revelado através de você. E aqui ele vai terminar o versículo dizendo, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Imagina isso? Administrar fielmente a graça em múltiplas formas. Porque a multiforme graça de Deus alcançou a todos. Ele é pentecostal, ele é tradicional. Ali pode isso, não pode aquilo. Sirva ao Senhor com interesse de coração. Porque a multiforme graça alcança a todos. A judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres. Amém? Tradicionais pentecostais, batistas e presbiterianos. A multiforme graça do Senhor alcança a todos. Então, quando você cumpre a vocação do serviço, você está realizando a vontade de Deus na sua vida.
Você está administrando fielmente a graça de Deus, em sua multiforme expressão. Amém? O penúltimo texto, Filipenses capítulo 2, é um dos textos mais conhecidos a respeito de humilhação. Filipenses 2, eu quero ler do versículo 5 ao 7. Olha o que vai dizer. Seja a atitude de vocês, e eu quero colocar na primeira pessoa, seja a minha atitude a mesma de Cristo Jesus. Qual a atitude de Cristo Jesus? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Veja que ele vai dizer assim, embora sendo Deus, não considerou que deveria se apegar a isso. Então, às vezes, nós nos apegamos a tantas coisas, nos apegamos aos dons que não são nossos. Nós vamos falar semana que vem sobre dons do Espírito e fruto do Espírito. E a gente vai entender sobre isso também. Já estamos até antecipando essa questão. As pessoas se apegam ao dom que não é dela, ao talento que não é dela, que não é dele, e se apega a isso. E aí não se humilha mais, não serve mais, não faz mais nada. Só vou no culto que eu for ministrar, no louvor. Só vou no culto em que eu estiver servindo. Claro que às vezes em igreja pequena não tem como fazer tanto isso. Mas tem tantas igrejas que funciona com escalas, e aí não é meu dia de escala, então eu não tenho que estar ali. Entendeu? Sirva. Sempre haverá onde servir. Acredite em mim. Sempre haverá onde servir. No dia que não tiver mais no que servir nessa terra, Jesus já voltou. Porque a Bíblia diz que ele só voltará quando todos os povos, tribos, línguas receberem o Evangelho. Então, sempre haverá o que fazer no reino de Deus. Então, faça a sua parte. E até a que for do outro, que o outro não estiver fazendo, sirva, faça. Seja você a pessoa que vai revelar a pessoa de Jesus Cristo na humildade. Último texto, Sofonias, capítulo 3. Sofonias 3, 9. Vai nos dizer o seguinte. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome de Yahvé e o sirvam de comum acordo. Pablo, o que esse texto está dizendo? É simples. Esse texto está falando sobre a transformação para o serviço. Ele vai dizer, purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome de Yahvé e assim sim possam servir de comum acordo. Há uma divisão, há uma brigaiada, há uma distorção, há uma confusão. E aqui ele está dizendo, vou purificar os lábios de todos os povos, para que eles entrem em comum acordo no serviço. E é isso que temos que crer. O Senhor vai transformar os corações rebeldes, as mentes. Eu tenho uma opinião, ele tem uma opinião, o outro tem uma opinião, e cada um quer colocar sua opinião. O Senhor vai transformar para que o serviço aconteça. Quando eu me deparei com esse texto de Sofonias, purificarei os lábios dos povos para que todos invoquem o nome de Yahvé. Por quê? Porque os povos estavam distintos. Um invocava o nome de Yahvé, outro invocava ídolos. E enfim, a idolatria, a feitiçaria, tudo dominando o coração dos povos. Então ele disse, espera ainda, eu vou resolver esse negócio. Eu vou purificar os lábios dos povos, para que sirvam em comum acordo. No reino de Deus precisa acontecer isso. Que os nossos corações, como geração fiel, como igreja do Senhor, seja purificado para entrar num comum acordo para servir ao Senhor com excelência. Que não seja a minha vontade, que não seja do jeito de Iglesias, que não seja do seu pensamento, da sua opinião, mas que seja do jeito de Deus. Há alguns anos eu estava em um determinado lugar onde diferentes pessoas serviam numa mesma coisa. E eu fiquei me questionando como que dava tão certo aquilo ali. E eu cheguei para a pessoa que coordenava aquele setor e eu perguntei como que isso dá tão certo. E a pessoa disse assim, é simples. Existe algo que sobressai sobre todas as coisas aqui. A dependência ao Espírito Santo. Ninguém está aqui para estrelismo. Ninguém está aqui para se sobressair sobre o serviço do outro. Todo mundo está aqui para revelar Jesus. Então, eu entendo que se a outra pessoa que está servindo junto comigo fez de uma outra forma,
eu preciso ter humildade suficiente para entender que o Espírito Santo pode estar direcionando aquela pessoa. E eu preciso servir. Isso não pode ser um fator que nos divida. E eu parei e eu disse, perfeito, tudo funciona. Porque aí não tem meu, seu, dele. Todo mundo está caminhando no nível de excelência. Todo mundo quer crescer na excelência. Todo mundo está pensando no reino, cuidar, amar, fazer. Então ninguém está querendo ser estrela. E aí a coisa acontece do jeito de Deus. Onde que surge o problema? Quando entra o individualismo, o egoísmo. A gente tem que estar preparado para fazer uma estrutura toda e se o Espírito Santo disser, não gostei não, você dizer, eu faço de novo, Senhor. Eu faço de novo. A oferta de Jesus foi perfeita, ele fez uma vez só. Mas a Bíblia vai nos dizer que se fosse necessário, ele morreria de novo. Não é lindo isso? Fazer tudo de novo. Por amor. Por amor. Então, precisamos ter esse entendimento. O ministério do serviço é para esse tempo. É para esse tempo. Não espere alguém dizer, não, seja você a pessoa que depende do Espírito Santo. A pessoa que soluciona problemas. A pessoa que resolve, a pessoa que desmistifica o nó que está na cabeça de todo mundo. Você vai ser a pessoa conduzida pelo Espírito Santo para trazer paz, para trazer discernimento, para trazer criatividade, para trazer unção de Deus naquele lugar. Amém? É desse jeito, com humildade, com humilhação. Porque humildade é você ir para a presença de Deus, receber um negócio, chegar ali e de repente alguém diz assim, tá ruim. E você ter humildade. De entender que não tem nada a ver com você e que por causa disso você não vai se ofender. Isso é da noite para o dia? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Porque a nossa carne precisa ser mortificada todos os dias. Mas a gente tem que caminhar. E o ministério do serviço é isso. Amém? Que a pessoa que vai lavar os pés dos outros seja eu. Que seja eu a pessoa a levantar da mesa. A dar o passo, que nem Jesus. Levanta da mesa e vai lavar os pés dos discípulos. Que seja eu essa pessoa. Que seja você essa pessoa. Não fique esperando. E quem vai lavar os pés, hein? Quem vai fazer esse negócio aí? Não. Levante, vá lavar. Deixa as pessoas se estatalarem assim. A glória é dele. E até nisso também. Porque às vezes você vai ter que lidar... Às vezes você vai ter que lidar com as críticas por causa do serviço, mas às vezes você vai ter que lidar com os elogios. Que às vezes é mais difícil do que as críticas. Porque o elogio, por vezes, pode alimentar o ego no coração humano. E aí você começa a potencializar as coisas para você. Porque as pessoas começam a engrandecer o que você tem feito. Então até nisso você tem que estar preparado. Para poder entender que a glória é dele. No dia que você receber um muito obrigado e no dia que você não ouvir nada, você tem que servir com a mesma intensidade. Nunca mais que eu faço tal coisa para fulano. Viu como ele é ingrato? Quem vai fazer de novo? Pois, pense, sente aí para você ver eu fazer de novo. O dia que eu vou fazer de novo isso. Nunca mais, eu não sou besta. É assim ou não é? É assim. Que sejamos nós as pessoas a fazerem a diferença. Nesse lugar. Onde chegarmos. Amém? Vamos ficar de pé para orar? Pai Santo, obrigado. Porque a tua presença é real neste lugar. Nós somos gratos ao Senhor pela certeza e convicção de que o Senhor nos chamou. Estamos guardados em Ti, Pai. Que esta palavra que foi ministrada hoje penetre em nossos corações de maneira poderosa, de uma forma completa. Pai, nós não queremos ser mais os mesmos. Nós queremos Te amar inteiramente, Te servir inteiramente. Que o ministério do serviço penetre no nosso coração, no nosso entendimento. E que nós sejamos transformados em nosso caráter, em nossas convicções, em todas as coisas. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está nesse lugar. Eu oro por Guilherme, eu oro por Belinha, eu oro por Leninho, Iglesias, Lilian, minha vida. Pai, eu oro para que cada um de nós sejamos revestidos de poder, para poder ser canais de transformação nas nossas casas,
no meio da nossa parentela. Que o Teu Espírito nos use com autoridade, com poder para impactar vidas. Eu oro em nome de Jesus para que nós sejamos ousados no Senhor, para que nós sejamos preenchidos por este senso de humilhação, de serviço ao outro, de amor ao outro, de cuidado, de zelo pelas coisas do Senhor, de santidade, de temor, Pai. Nós queremos ser preenchidos, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus por aqueles que não estão aqui. Eu oro pela vida da Raquel, da Carol, do Sivaldo. Eu oro, Senhor, pela vida da Bárbara. Pai, eu oro por aqueles que um dia passaram por aqui e que hoje não estão aqui, Senhor. Que o Teu Espírito vá ao alcance de cada um e traga-os, abrace-os, atraia-os com cordas de amor. A Samuel, a Sivaldo, atrai, Senhor, a Ítalo, Carlos, Jean, meu Deus, quantos, Williane, meu Deus, Radassa, tantos nomes, há tantos que passaram por aqui, que hoje não estão aqui. Que o Teu Espírito os alcance, que o Teu Espírito se revele a eles, atraia-os de volta para a Tua presença, que o Teu Espírito preencha o seu entendimento com temor, com graça, com arrependimento, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cura e colocamos Isis, que está enferma, colocamos diante do Senhor, para que o sangue de Jesus seja aplicado sobre a sua vida. Pai, nós queremos orar pela avó de Leninho, a Dona Maria José, que o Teu Espírito traga cura sobre o seu corpo físico, Teu Espírito traga cura sobre o seu entendimento, Teu Espírito traga cura sobre o seu coração. Eu declaro que a Dona Maria José seja curada agora em nome de Jesus. Eu oro pela Dona Iná, avó do Iglesias, que toda enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. Eu profetizo que esses adolescentes e jovens aqui são canais de vida, canais de poder, canais de salvação, de restauração, de libertação, de cura, de provisão. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós resistimos a toda força maligna que se levante contra nós. Profetizamos que nós somos curados da cabeça à planta dos pés, somos selados e protegidos com o sangue de Jesus. Pai, nós oramos por cada vida que está se expondo a essa palavra, que o Teu Espírito traga confronto aos nossos corações, em todas as áreas em nós que precisam ser transformadas, que a Tua igreja seja alinhada ao propósito original do Senhor, que o ministério de serviço domine os nossos corações, de tal forma que não haja espaço em nós para a soberba, para o orgulho, que não haja espaço em nós, Senhor, para o pecado, para a vontade da carne, que não haja espaço em nós para o mundo e nem para as suas tradições, nem para o seu modo de ser, para o sistema mundo, que não haja espaço em nós para Satanás, mas que sejamos preenchidos de poder, revestidos de poder, preenchidos com o Teu Espírito em todas as áreas. Ensina-nos a servir ao Senhor com inteireza de coração, com tudo que temos, com tudo que somos, e seremos cautelosos em Te dar toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus declaramos que a Vé te abençoe e te guarde, que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti, que a Vé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e que Ele te dê shalom, que o zoe de Deus, que a vida de Deus se manifeste em você e se manifeste através de você. Amém. Deus abençoe.